Douglas Costa é jogador do Grêmio e no vídeo de hoje do canal do Nicola quero falar sobre os brasileiros mais bem pagos no nosso futebol. Douglas Costa vai ocupar uma posição bastante importante. Novidades a respeito do Corinthians, contei para vocês na manhã desse sábado que o técnico Diego Aguirre estava muito perto do Corinthians, houve uma reviravolta. Por causa de exigências malucas do seu empresário, o pessoal do Corinthians está revoltado com o empresário do técnico uruguaio. Falo também sobre a possibilidade de desmanche do Flamengo, que daqui a pouco entra em campo para enfrentar o Fluminense. Para arrematar, te falo também sobre o Bahia em busca de um camisa 9. Quem pode e quem não pode ser contratado, tudo isso a partir de agora. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar falando sobre o Bahia e a busca por um camisa 9. Todo mundo já sabe que o Gilberto pode deixar o clube a qualquer momento. O próprio presidente Guilherme Belintani, em entrevista ao programa do Nicola, contou que se aparecer uma proposta razoável, o Bahia libera. Lembrando que o Gilberto tem contrato só até dezembro. Até por isso, e também porque recentemente o Gabriel Novaes, que pertenceu ao São Paulo, estava emprestado ao Bahia e foi negociado com o Red Bull Bragantino, abriu ainda mais a necessidade, a lacuna, por um centroavante no Bahia. E o Bahia tem conversado com alguns jogadores e tem gerado também muitas especulações. Conversei com o Guilherme Belintani antes de gravar esse vídeo e ele descartou dois nomes. O primeiro deles é Henrique Dourado, centroavante bastante conhecido do público brasileiro. O Dourado nesse momento está no Henan Jianye, time da China. 4 partidas, 2 gols marcados. É um dos poucos brasileiros que conseguiram embarcar e jogar no futebol chinês. Tem vários por aqui. Outro nome que está descartado. Só uma coisa. O Belintani respondeu sobre o Dourado da seguinte maneira, abre aspas. Tô sabendo disso agora, fecha aspas, quando eu perguntei sobre um possível interesse. Everaldo foi outro nome que surgiu, ex-centroavante da Chapecoense, tá jogando no Kashima Antlers. 10 partidas na temporada, 2 gols marcados, é titular por lá. De acordo com o Belintani, a frase foi a seguinte, abre aspas, nem consultamos. Recebi a sugestão, a pergunta de um torcedor do Bahia a respeito de Nicolas Bland. E aí não perguntei para o presidente, mas sim para outro dirigente do Bahia sobre a possibilidade de contratação do Bland, que é argentino, 31 anos de idade, está jogando no Colo-Colo, jogando é modo de dizer. Está encostado no Colo-Colo, na atual temporada fez apenas um jogo, esteve em campo em 13 minutos em jogo contra o Palestino. E essa pessoa do Bahia que pediu para não ter a identidade revelada, não descartou o Bland. Ela não afirmou que ele será contratado, mas não descartou que existe interesse, pelo menos conversas, pode surgir aí um nome interessante para o Bahia. Bora falar agora a respeito dos maiores salários do futebol brasileiro, quando a gente fala em jogadores atuando em território nacional. É legal atualizar essa lista, porque sempre existem mudanças. Por exemplo, o Dudu não vai figurar nessa lista, porque ainda não voltou ao Palmeiras, mas a partir de 1º de julho, quando acaba seu contrato de empréstimo com o Aldoail, e ele estiver em território brasileiro, o Dudu volta a ocupar a posição de jogador mais bem pago do futebol nacional, R$2.100.000 por mês. Enquanto ele está fora, ele segue ausente da nossa lista. E o primeiro lugar segue com o Gabigol, R$1.600.000 é quanto ganha o centroavante do Flamengo. Segundo lugar ocupado por Daniel Alves, do São Paulo, que vai passar a ter a companhia de Douglas Costa, mais novo reforço do Grêmio. Daqui a pouco eu vou te contar como é que se dá a composição dos salários do Douglas Costa para totalizarem esse R$1,5 milhão. Quarto lugar de Hulk, atacante contratado nessa temporada pelo Atlético Mineiro, R$1.300.000. Só lembrando, assim que o Dudu chegar, ele pula para primeiro, joga o Gabigol para segundo, Daniel Alves e Douglas Costa vão cair para o terceiro lugar e o Hulk vai ser o quinto nessa relação dos mais bem pagos do futebol nacional. Bora explicar para vocês como é que funciona o salário do Douglas Costa no Grêmio. Primeiro contar que ele abriu mão de um caminhão de dinheiro para voltar ao Brasil. Ainda tinha mais um ano de contrato na Juve, onde ganhava mais ou menos R$3.600.000 por mês. Essa grana não existe mais. Douglas Costa vai ter direito, em carteira, a R$800.000 mensais, são mais 400 mil fixos de prêmio, só que esses prêmios são pagos a cada 6 meses, então totaliza mais ou menos R$2.400.000 que caem de uma vez só, mas são referentes aos meses, então eu estou contabilizando mais 400 mil, 800 mais 400 e ele vai ter direito a 1.200 fixo por mês. Tem também mais produtividade, que pode fazer com que o salário dele alcance algo na casa de R$1,5 milhão. As metas não são das mais difíceis. Ele precisa estar em pelo menos 60% dos jogos do Grêmio por mês, atuando como titular e jogando pelo menos 45 minutos. Caso ele consiga, terá direito a mais 300 mil, que vão totalizar R$1,5 milhão. A única chance dele não ganhar essa bolada de produtividade é se contundir ou ficar, o que o impediria de estar à disposição
do treinador do Grêmio, Thiago Nunes, que tem até agora campanha muito boa à frente do tricolor. Queria saber se você considera esses valores normais, muito altos, muito baixos, se alguém mereceria estar nessa relação. Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Combinado? Bora falar agora a respeito do desmanche geral no Flamengo. Pelo menos essa é uma possibilidade. Desde o início do ano, o Flamengo já negociou Yuri César, Natan e Lincoln. 3 jogadores revelados nas categorias de base. O Natan é o único que ainda não foi vendido de forma oficial. Ele foi emprestado com opção de compra. Tudo indica que o Red Bull Bragantino vai comprar o defensor, ex-jogador da seleção de base do Brasil. Outros atletas estão muito perto de serem negociados ou interessam a clubes do exterior. Tenho contado para vocês desde quinta-feira que o Gerson já se acertou com o Olympique de Marselha. E o Flamengo só está aguardando a partida contra o Fluminense na noite desse sábado para oficializar a negociação. Também te contei que ele tinha topado sim a proposta do clube francês, que vai fazer com que ele ganhe 3 vezes mais salário. Tem muita gente dizendo que não, que esse é um impasse. Não tem impasse nenhum em relação a isso. O que estava pegando era o pagamento da comissão. O pai do Gerson, que é seu empresário, queria 15% de comissão, valor que não existe. No final das contas ele aceitou 10% e o acordo só não foi confirmado de forma oficial porque o Flamengo quer esperar o fim do Campeonato Carioca. Para arrematar, valores dessa negociação: 24 milhões de euros fixos e mais 6 milhões de euros em bônus. A única coisa que eu não consegui apurar é se o Fla vai ter direito ou não a um percentual de uma venda futura. Esse era um debate que estava existindo, a minha fonte não conseguiu dar detalhes a esse respeito. Então Yuri César, Natan e Lincoln já saíram, o Gerson é o próximo. Também surgiram especulações nos últimos dias envolvendo Everton Ribeiro e Arrascaeta. Os 3 primeiros nomes, Yuri César, Natan e Lincoln, não fazem diferença alguma. Já esses 3 fariam um enorme buraco no meio campo do Flamengo. A saída do Gerson já é bastante complicada. O Arrascaeta foi envolvido em especulações nos últimos dias. O jornal AS na Espanha contou que o Al Hilal, o time que é líder do campeonato saudita e tem interesse na contratação do Dudu, monitora a possibilidade de comprar o Arrascaeta. Estaria disposto a pagar 15 milhões de euros. O Flá já falou que por 15 milhões de euros ou 98 milhões de reais não sai negócio. Haveria necessidade de chegar pelo menos 20 milhões de euros ou 130 milhões de reais. Não sei se o Al Hilal vai ter tanta grana. O UOL também chegou a informar nessa semana que o Al Nassr, o time do Mano Menezes na Arábia Saudita, também tem a intenção de contratar o Arrascaeta. Fui checar essa história com uma pessoa próxima ao Mano e essa pessoa falou que não há a menor possibilidade de o Al Nassr desembolsar tanto dinheiro, 15 ou 20 milhões de euros. Sobre Everton Ribeiro, esse sim interessa muito a diretoria de que exista uma negociação. O Everton tem caído de produção, especialmente depois de ter sido convocado para a seleção brasileira, não consegue mais jogar em alto nível e tem um custo bastante alto. Se o Flamengo receber uma proposta entre 7 e 10 milhões de euros, vai fazer negócio pelo Arrascaeta. Aí você pode estar se perguntando, ô Nicola, por que o Flamengo está se desfazendo de tanto jogador? Tá desesperado por grana? Não. Eu tenho contado para vocês já há algum tempo que identificou-se entre os dirigentes do Flamengo a necessidade de uma reformulação no elenco. Diante de propostas boas do exterior, esse processo vai acabar acontecendo de forma um pouquinho antecipada. Só para arrematar, o Fla ainda gostaria de negociar o Rodinei, que está voltando de empréstimo do Inter, o Pires da Mota, outro que regressa de empréstimo do exterior, Léo Pereira, pertence ao Flamengo, tem jogado muito pouco, Gustavo Henrique e Michael. Se pintar proposta por esses caras, o Flamengo vai ter todo o prazer em negociar, desde que sejam propostas boas. Bora fechar o vídeo te explicando o que aconteceu com o Diego Aguirre. Cheguei a contar para vocês na manhã desse sábado que ele estava muito perto do Corinthians. Os dirigentes do Corinthians foram dormir super animados com a possibilidade de anunciar o Aguirre ainda nesse sábado. Mas, lá de Barcelona, onde passa uns dias de férias com a sua esposa, o Diego Aguirre respondeu na manhã desse sábado que não aceita a proposta do Corinthians, a segunda recusa do Timão em pouco menos de 72 horas. A diferença salarial era bem pequena, o Corinthians havia chegado a 600 mil reais por mês no primeiro ano e chegaria a 700 mil no segundo, só que a Aguirre queria mais 50 mil por temporada, por mês e com acréscimos em temporada. Não houve acordo, o Roberto de Andrade, que era o diretor de futebol e quem comandou essas negociações, já estava bem irritado com o empresário do Aguirre. Dá até para dizer que o Corinthians também não aumentou aquilo que queria o Aguirre ser o empresário por conta da birra, da irritação em relação ao empresário do Aguirre, que fez algumas pedidas, algumas exigências ridículas. Quero contar alguma delas para vocês. Por exemplo, nesse contrato entre Corinthians e Aguirre, por vontade do empresário, haveria o pagamento de 5 salários em caso de classificação para o Mundial de Clubes. O pessoal do Corinthians estranhou e falou, mas peraí, Mundial de Clubes?
A gente quer assinar até dezembro do ano que vem, você acha que você vai colocar o Corinthians no Mundial de Clubes? Mas queremos 5 salários. Vaga direta para Libertadores, 1 salário. Vaga direta para pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, meio salário. Título da Copa do Brasil ou Brasileiro, 2 salários. Foram tantas exigências, eu só estou contando algumas, que isso foi minando a paciência dos dirigentes do Corinthians. E aí depois de uma relação desgastante, apesar das conversas preliminares direto com a Aguirre terem sido ótimas, que o Corinthians não quis melhorar a oferta e acabou por encerrar as negociações na manhã desse sábado. Como é que fica a partir de agora? O Corinthians reinicia do zero a sua busca. Tem 2 nomes que desde o princípio eram monitorados, faziam parte de uma relação que agrada aos dirigentes. Um, Silvinho. Roberto de Andrade gosta muito do Silvinho. Inclusive tentou contratá-lo como técnico enquanto era presidente do Corinthians. Na oportunidade o Silvinho disse não. Silvinho que já teve uma primeira experiência profissional como técnico no Lyon e não foi bem. Trabalhou com o Fernando Lázaro, que é quem está substituindo ou está comandando o Corinthians de forma interina, ou seja, tem 2 grandes defensores do Silvinho. Existe uma outra ala que gosta do nome do Dorival Júnior, mas pouquinho antes de gravar esse vídeo conversei com o Edson Codor, que é um empresário do Dorival, e ele assegurou que ninguém do Corinthians o procurou. Tem também outros nomes especulados, como do Lisca, como do Carille, enfim. A partir de agora o Corinthians reinicia mais uma vez a busca por um técnico, volta a jogar somente na quarta-feira da semana que vem. Quem você gostaria de ver treinando o Corinthians? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Combinado? Bom, encerrando o vídeo por aqui, queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e a gente volta assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!